Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, hoje falaremos sobre um outro grande tema do livro de Gênesis, Esaú e Jacó. O texto que usaremos para a introdução da nossa aula se encontra em Gênesis, capítulo 25, versos 21 ao 23. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, e porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Na aula passada, vimos, através do exemplo de Abraão, que é por meio da fé que as frágeis criaturas humanas podem se relacionar com um ser supremamente poderoso e eterno como Deus. Vimos que é a fé que torna os seres humanos especiais aos olhos de Deus, dirige a vida das pessoas ao lugar certo da comunhão, na presença de Deus, e distingue no mundo as pessoas umas das outras. A fé que Abraão recebeu de Deus foi passada em herança a Isaque, seu filho, e Isaque cumpriu de modo correto seu importante papel na história bíblica da salvação. Ele foi o elo fiel na transmissão aos seus descendentes das promessas concedidas originalmente a Abraão, seu pai. O relato sobre a vida de Isaque no livro de Gênesis, no entanto, é ofuscado pelas histórias de vidas movimentadas de seu pai Abraão e de seu filho Jacó. No capítulo 25 do livro de Gênesis, tão logo nos é dada a informação da morte de Abraão, somos imediatamente introduzidos à notícia do nascimento de Esaú e Jacó. Enquanto Isaque foi um elo passivo e sereno na transmissão das bênçãos anunciadas por Deus a seu pai Abraão, Jacó, um dos seus filhos, teve que conquistar seu lugar na sucessão da herança de Deus com muitas lutas e trabalhos. A própria mudança do nome de Jacó para Israel foi o resultado da batalha travada por Jacó com um anjo para conquistar a bênção patriarcal. O nome Israel significa aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Dos capítulos 12 ao 25 de Gênesis, encontramos a história de Abraão. São 13 capítulos da Bíblia inteiramente dedicados à história de um homem, que depois de Davi e Moisés é a mais longa história de um homem na Bíblia. O que se passa a partir do capítulo 25 de Gênesis ilustra esplendidamente a disputa entre os 2 irmãos. Ambos lutam pelo direito de se tornarem legítimos merecedores da bênção patriarcal dada por Deus a Abraão e transmitida inicialmente a Isaque. A bênção patriarcal em Israel significava que o pai era o cabeça do clã familiar. Na qualidade de cabeça da casa, tinha amplos poderes civis e era a ele também dado o poder de exercer a liderança religiosa da família, representando um tipo de rei e sacerdote. Normalmente, o filho mais velho
é quem sucedia o pai como herdeiro de sua posição e propriedade. Assim, apenas um dos filhos de Isaque poderia ser seu legítimo herdeiro. A luta que se travou entre Esaú e Jacó começou ainda no ventre de Rebeca, sua mãe, e terminou se inclinando a Jacó. Para Esaú, a bênção patriarcal representava apenas um direito civil de suceder seu pai e obter as vantagens materiais de sua posição familiar. Para Jacó, a bênção de seu pai era muito mais do que isso. Era o favor espiritual de Deus que o capacitava a constituir uma vida feliz e abundante na terra. Eis a razão pelo qual lutou com todas as suas forças para conquistar esse bem precioso e ser merecedor dessa ação misteriosa de Deus em proveito da sua vida. Alguns pontos importantes da história de Esaú e Jacó merecem observação e destaque. A fome de Esaú fez com que trocasse a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Quando nos preocupamos apenas em satisfazer o nosso ventre, não atentamos ao fato de que há um bem mais precioso preparado por Deus aos seres humanos, a bênção da salvação. A bênção patriarcal que Isaque comunicou ao seu filho Jacó e não ao primogênito Esaú, lembra-nos o fato de que Deus nunca se esquece do que trata com a humanidade. Ainda que os homens não atentem para os compromissos que assumem com Deus, do trato que firmam com os seus semelhantes ou que secretamente assumem consigo mesmo. Deus, por sua onisciência, sempre se lembrará. O sonho que Jacó teve em Betel mostra que o pacto que Deus havia firmado com Abraão, ainda no tempo de sua peregrinação, continuava válido e renovado. O casamento de Jacó com Raquel e Lia nos ensina que, embora o nosso coração normalmente se incline para o que é mais belo e atraente, Raquel, Deus muitas vezes escolhe para nós o que julgamos de menor valor ou que, em princípio, não queremos. Foi por meio de Lia que Deus deu sequência à bênção da salvação para a humanidade. Porque Lia, e não Raquel, é que foi a mãe de Judá, de quem nasceu Jesus. A prosperidade de Jacó nas terras de Harã lembra-nos da disposição de Deus em abençoar os seus servos e aqueles que lhe obedecem, onde quer que vão. A oração de Jacó, antes de se encontrar com seu irmão, é um modelo de oração a ser seguido em nossa prática diária. Jacó foi honesto com Deus em declarar o seu medo, abdicou de toda noção de merecimento e depositou aos pés do Senhor toda confiança em sua providência. A luta de Jacó com o anjo no val de Jaboque é símbolo do reconhecimento de que não podemos seguir adiante na vida sem termos a certeza de que é Deus quem nos abençoa e que segue conosco no caminho. Depois de 20 anos morando com seu sogro em Harã, Jacó voltou a Siquém para a terra dos seus pais. Muitas transformações haviam acontecido em sua vida. Seu nome tinha sido mudado de Jacó para Israel. Sua família e bens materiais haviam sido grandemente aumentados. O seu corpo físico trazia as marcas e as feridas das muitas batalhas que teve com Deus, e suas experiências de vida levaram-no
para mais perto de Deus. Assim, Jacó, que veio a chamar-se Israel, tornou-se um instrumento apto e útil para transmitir com fidelidade aos seus filhos e descendentes o testemunho das promessas que foram concedidas originalmente por Deus a seu pai Isaque e ao seu avô Abraão, e que chegaram a nós hoje por meio do extraordinário e divino projeto da salvação. E, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Encerramos aqui o programa e convidamos-os para seguir conosco nesta jornada. A paz do Senhor Jesus.